para nós. Renan, tamo junto, muito obrigado. E vamos falar sobre o nosso menino Zuzuba! Menino Soma, né? Depois de um episódio marcado de feelings, marcado de muitos sentimentos envolvidos, né? O episódio 40 começou de uma forma melancólica, né? Podemos colocar assim. Ele começou de uma forma bem melancólica, assim, né? A gente vê que tá um clima literal de tristeza ali, de perda, de luto. O luto verdadeiro acontecendo ali. E o Shoma, cara, o Shoma virou um personagem que eu passei a admirar ele, gente. Eu não sei vocês, mas eu passei tanto a admirar o Shoma depois desse episódio que, olha, ele tá realmente conseguindo ser um dos melhores writers da era Reiwa, né? E agora eu vou pedir primeiramente para a nossa convidada dar os seus pareceres sobre esse episódio, o que ela achou, o que ela pode destacar sobre esse episódio. Manda bala, Michele. Eu gostei demais desse episódio. Primeiro, pela homenagem, né, que eles fazem ali ao Dente, de mostrar que tá todo mundo triste, de não cortarem isso, eles mostrarem ainda esse sentimento. Eu também gostei da conversa do Soma com o Lakia, porque o Lakia fica naquela, não, eu quero procurar a Grota, enquanto o Soma, ele quer salvar as pessoas que foram ali capturadas. Mas o que eu acho mais legal é que depois o Lucky resolve ir atrás das pessoas, ajudar essas pessoas. E então a gente vai vendo esse amadurecimento, porque a gente está vendo. Eu acho que é um personagem que mais amadureceu de todos, né? Para mim. A humanização do lado do Uraki. A gente já está vendo isso. E ele não queria vingar a Grota só pela morte do Kobel, mas também pela morte do Dente. Ele fala isso. Então, mostrando quanto que ele se aproximou ali do Dente. Então, eu também gostei muito desse momento. E, obviamente, ali a Grota sendo morta, né? Apoiando, foi sensacional. E aí, meninos? O HR caiu aqui agora há pouco. E aí, meninos? Falem um pouquinho. O que vocês O final acharam? a gente comenta. O final a gente vai comentar daqui a pouco. Já vou. Peraí, deixa eu puxar o layout solo rapidinho. Que eu quero fazer uma errata que eu tinha que estar fazendo há um tempinho. Eu vou pedir essa layout solo um minuto. Chat, vocês venceram. Vocês já me convenceram, tá bom? Eu já aceitei o Lango vivo, eu já aceitei o Suga zumbi, eu já tô aceitando tudo. Então, assim, vocês me convenceram. Vocês venceram. Eu me rendo, tá bom? Obrigado. Porque eu era muito relutante com a história do Suga, eu era muito relutante com o Lango vivo. No Suga, não. Eu sempre achei que o Suga ia voltar. Não, eu era relutante. O Lango, eu achei que ele não ia voltar por falta do tempo. Sim. Porque falta muito pouco episódio para colocar a volta do Lango sem ter, assim... Porque, assim, qual a necessidade do Lango voltar agora? O que ele vai conseguir fazer sozinho? Mas o Lango, a nossa amiga aqui do chat, e eu abro aspas para as palavras dela, ela já tinha citado no dia que o Lango morreu, na live seguinte... Ela entrou no chat para nos acompanhar. É que eu não sou bom com nomes, gente. Eu esqueci o nome. Mas a nossa amiga aqui no chat, abre aspas. Quero ver o Lango voltar com o rabo cheio de doces. A Thalia! Daí nós já sabíamos, fecha aspas, nós já sabíamos que o Lango ia voltar. Inclusive, não deu para ver se ele estava com o rabo cheio de doce. Isso aí a gente vai ver depois. No final a gente vai ver. Mas, eu não quero ver, não. Assim... O Lango poderia não estar cheio com o rabo cheio de doce, mas alguém estava sugando, mas alguém estava ali quase tendo uma crise de glicose ali de humano, né? Mas enfim, a gente vai chegar nessa parte daqui a pouco. Mas falando do episódio, sim. Cara, eu achei esse episódio, eu acho os episódios do Gavi, quando eu assisto, eu tenho uma métrica que foi um episódio Gavi. Foi um episódio Gavi, é isso. Forte teor emocional, como sempre. As batalhas boas, como sempre. O crescimento, o desenvolvimento do Hakia e do Hakia para mim não deixou de ser uma vingança, agora é justiça. Eu vou salvar a todos
E salvando a todos, eu respeito a memória tanto do Dente, que foi um personagem que ele aprendeu a gostar, quanto o do irmão dele, que eu esqueço o nome também, porque eu não sou bom com nomes. Comel, que ele respeita a memória do irmão dele. Cara, isso é muito bonito. Gavi, para mim, ele é uma demonstração de como você consegue juntar um roteiro bom, aí você consegue mexer com o emocional, mexer com a parte da ação, mexer com as intrigas entre os personagens, sem que ninguém fique de fora, sem que fique nada jogado, sem que fique nada flutuando. Gavi, para mim, da Era Reiwa, é a melhor, uma das melhores, se não a melhor série Kamen Rider até então. Esse episódio, para mim, foi um episódio Gavi. É isso. Sim, foi exatamente. Naru, quer falar alguma coisa também? Cara, já foi fora de série. Como dizer, já é o padrão de qualidade de Gavi já é excepcional. Mas me pegou esse episódio muito. Como vocês já falaram, a conversa do Shoma com o Uraki foi incrível. Gostei demais. A evolução disso. A surra da Glota foi divertidíssimo. Foi muito bom ver ela sendo surrada igual. Não sei o quê. Foi divertido. Eu quero falar daqui a pouco sobre a questão das lutas, mas eu quero destacar alguns detalhes, como, por exemplo, a carga emocional e excesso que teve nesse episódio. E eu vou falar um negócio para vocês. Foi aquele episódio que você vê com um aperto no coração, porque, como o Naru falou, nós tivemos aquela conversa acalorada entre o Lakia e o Shoma, e ele falando, você não quer ter vingado seu tio? Ele, eu quero! Por que você não fica triste? Eu não posso, porque se eu ficar triste, a Sática também vai ficar. O Shoma, ele mostrou um amadurecimento gigante. Então, assim, cara, que incrível esse episódio. Não só isso, mas também aquela carga emocional de falar assim, eu fiz o pudim, vamos comer, gente? Poxa, não estou muito afim, mas a gente poderia comer em homenagem ao tio Dente. Eu acho que ele ia gostar de ver a gente comer. Cara, porra, aquilo me deu um aperto no coração. Até o Ranto, que fala que não gosta de doce, ele comeu o pudim também, gente. Cara, que coisa linda. Gente, que episódio lindo. E isso porque a gente está falando só da parte emocional do episódio. Outra coisa também que eu quero destacar... Ainda na parte emocional, teve uma coisa que eu não sei se você concorda, mas o deboche que o Uraki fez no meio da luta foi divertido demais. A hora que ele senta e olha para a luta, cara, eu senti, deu para ver o deboche dele, a cara assim de eu posso, agora você já agora é a minha vez. Dava pra ver que se tivesse ele tava se divertindo. Parece que inverteu, porque ela debochou dele no episódio Exatamente. passado. Então ele devolveu o deboche. Você não debochou de mim? Agora eu vou devolver o deboche. Minha vez. Eu queria muito um raio-x na cara do rosto dele. É o clássico. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Foi lindo. Mas vou falar daqui a pouco sobre a luta. Eu quero falar mais sobre essa parte emocional que teve. Olha, foi muito bom, cara. Foi lindo isso tudo mais tal. Assim... Saber que ele deixou mensagem para todo mundo. A gente não viu a mensagem, a gente só viu a do Lakia. A parte da mensagem, com todo o perdão que eu tenho que dizer, mas aquilo me... Gente, eu chorei pra caramba nesse episódio. Aquilo me quebrou demais. Aquilo doeu, velho. Doeu. Ele sabia, assim, o que eu acho, assim, a morte dele foi triste, mas a gente já sabia que ele estava indo para esse caminho que ele ia. E então a gente já estava esperando, porque isso já estava sendo mostrado. E essa mensagem só confirma que a Grota não matasse ele ia morrer. Ele ia morrer de alguma forma. Ele estava quase, já estava no final dele. Ele estava velho, ele arrancou os dentes. Então muito legal que ele mesmo faz um vídeo se despedindo. Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que o Naru e o HR, talvez o Rodrigo, eu acho que você também, Michele, o nível de sentimento e de feeling
que esse episódio teve me remeteu a um episódio em especial que de uma das séries favoritas daqui nossa, do universo Rider, né? E eu vou lembrar desse episódio, eu vou olhar só para a cara do Naru, eu queria que o HR tivesse online aqui, que eu queria ver a cara dele. Eu tô diminuindo a tela. Então, o nível de Phyllis, ele lembra muito aquele episódio em que de Kamen Rider W, em que o Shotaro descobre que não pode se fundir com o Philip para formar o Extreme. Fica aquela coisa bem de sentimento. Acho que o Naru, eu tô olhando para a cara dele, ele lembra desse episódio. Lembro, velho, lembro. É o mesmo nível. É naquele mesmo nível. Ou então, eu vou até um pouquinho mais profundo. No penúltimo episódio, em que simplesmente eles precisam desfazer a transformação e o Philip simplesmente vai desintegrar. Tanto é que fala assim: você tá chorando, Shoto? Eu não choro. Eu sou o Hardpoint. Eu sou o detetive Hardpoint. O olho assim. Ele se segura e fazendo a cara de show. Mas sim, é o mesmo nível de emoção. Assim, vocês. Assim, eu não sei se a Michelle. O Rodrigo, não sei se o Rodrigo chegou a assistir da Kamen Rider W. Não sei se assisti, não assisti até o final, mas como eu não tenho essa referência do W, eu tenho referência de outra série Super Sentai, que é uma das minhas favoritas, que é quando em Hill Soldier, quando o Nada morre e o Ko precisa seguir em frente. Pô, que ele absorve até ele vira o Rio Soul Max depois, né? Aquilo pra mim me quebrou bastante naquela época. E esse episódio do Gavi me remeteu àquele momento, de ver aquele personagem. O nível de emoção. O nível de emoção, exatamente. Outra cena também que tem uma carga emocional, e essa eu acho que você vai se lembrar, Rodrigo, que é quando o Drive enfrenta o Harto pela última vez e o Harto morre no colo do Shinosuke. Cara, ali foi do meu também. Ali é complicado. A gente tá buscando aqui uns negócios pesados. Cara, como é que eu vou dizer, velho? Você vê que por mais que eles se detestavam, se eles queriam, assim, eles se respeitavam tanto que dói, velho, machuca. Deu uma cena emocionante pra caramba. E aí onde eu tô querendo chegar, Gavi tá nesse nível de emoção. É muito forte. E aí, nós tivemos também um lance em que simplesmente a Grota começa a andar pelas ruas com uma espécie de um perfume. Este perfume nada mais é do que a toxina do Lagenine, ou seja, a toxina do Lakia, que era usada pelo Lango, né? E ela vai passando e só espirrando os perfuminhos, deixando o pessoal com aquela cara de... Eles vão lá e passa a lambida, né? Enfim, e aí E aí o Hanto e o Shoma percebem, vão até ele, vão até a Glota, né? Chegam até ela. Não, mano, eu tenho que confessar uma coisa dessa cena de luta que é muito braba. Que simplesmente o Shoma, ele vai puxar Gotipod, né, Michele? É, o Gotipod. Ele vai puxar o Gotipod e percebe... que não tem. Não tá cheio. Aí ele fala, venham para cá. Aí vem o Gotizou voando. E vem a Glota e fala assim, bom, não vai não. É muito... Gente, eu olhei para aquilo e falei, caraca, deu pena dos Gotizou, velho. Aí eu sou na minha cabeça, falei, deu ruim. E vai o gato tem que enfrentar com o quê? Com sorvete. Aí tem que ir na base do sorvetinho. Preparou, bebeu, faz. Tipo assim, teve que ir na base do sorvete,
o Valen no Frappe Custom, né? E ele nem fica muito tempo ali também. Também não fica muito tempo ali. Os dois tomam um pau. Ferrado. Precisou chegar o homem utilizando... Aí eu tenho que fazer um apontamento, um leve apontamento negativo, que a gente já falou, que o Naru já falou uma vez, e a gente volta a reforçar. Todo mundo sabe que quando o Vran utiliza a Jelly, que é a geleia, tem uma... Quando ele fica na forma invisível, parece que um arame farpado prende no coração dele e aperta. Depois disso, nunca mais falaram por quê. E ele também não sente mais nada disso, ou seja... Mas ele também não tem usado também mas sendo que era certo. Mas sendo que era certo. Toda vez que ele usava a Jelly e ele ficava invisível, o coração dele fazia isso. Dava uma apertadinha como se fosse um arame farpado. Mas parece que ele desistiu de usar, porque devia fazer mal, porque a gente nem vê ele mais usando. Simplesmente esqueceram. Mas ele chegou utilizando o ataque invisível, depois ele ficou visível de novo. Acho que eu lembro de uma cena assim. E tinha o seguinte, nas primeiras vezes que passou, faziam questão de mostrar o coração dele. Enfatizar que era machucado. Aí, tipo assim, beleza, eu sei que, né, pode ser que tenha evoluído e tudo mais, que depois que o Dente mexeu no cinto, ele tenha corrigido isso, mas faltou um pequeno detalhezinho, lembrarem isso. Aquilo ali tem mais cara de vamos colocar mais um arco aqui, mais uma coisinha aqui, e aí eles abandonaram no meio do caminho. Muita coisa. Mais ou menos isso. Eles só abandonaram. Eles deixaram pra lá. E uma coisa que a gente não comentou, que foi sobre a mensagem que o Dente deixou para o Lakia, que foi a cura, o antídoto da toxina. A toxina, que é o que ele mais queria. Só que a gente não viu ele utilizando. Pelo menos ele não usou ainda. Ele deve usar não, porque provavelmente ele não foi na caverna, né, do Dente. Ele foi para onde estava o Soma. Ele teria que ir na caverna do Dente achar, né? Ele deve usar posteriormente para caso utilizem de novo a toxina dele, o que muito provavelmente vai acontecer, né? E aí nós tivemos a chegada do menino Vran, do menino Pudim, no caso do menino Pudim de geleia, né? Tivemos a chegada dele, também tomou um pau, né? Mas daí o pau que ele tomou foi diferente, porque ele tomou um pau e não desistiu, não se rendeu nem nada, não ficou aquela coisa, não ficou arriado no chão. Ele levantou aquela coisa do tipo, agora eu tenho um motivo a mais, eu não tô aqui só pela vingança do meu irmão. Eu tô aqui para vingar também pelo Dente e por todas as outras pessoas que você machucou, por todas as pessoas que vocês fizeram mal, vocês da Stomach. E aí, do mais absoluto fucking nada, de novo, e sai aquele Gotizo. Aí eu tenho que falar de novo. É conveniência que se fala, não é mesmo? Que conveniente sair. Podia ter feito isso antes, né? Pois é, assim, não estou dizendo que é ruim. Só que é conveniente. Só que eles estão usando a conveniência demais a favor. Já usaram no episódio passado e estão fazendo de novo. Eu estou só observando. Não tô criticando. Eu só estou observando. Né? E aí, do nada, o Shoma pipoca aquele... O Alamode, o Pudim Alamode, né? Deixa eu passar. Esse aqui é o nosso meme, que é o paninho que a gente passa. Para a Michelle poder entender. A gente tá passando pano para a Gabi. Mas enfim, mas a Gabi merece passar o pano. E assim... mas eu não me incomodo com esse negócio do Ghost Zol aparecer agora, porque eu acho que isso não atrapalha o roteiro, a história em si. Claro que não. Claro que não. Eu só tô querendo dizer que foi... Não, sim, mas é o que eu tô falando. Não é uma coisa que não é uma vai coisa... atrapalhar... Claro, atrapalha a experiência. Não atrapalha, mas a gente não pode perder a oportunidade de
Dá uma cutucadinha quando é preciso. A gente tem que ser um pouquinho crítica. Não pode dar 100%, não pode ser 100%. Enfim, e aí pula aquele Gotizou, aparece aquela transformação linda. Vamos combinar que transformação linda. Ele pega, abre a tampinha, pá, que não sei o que, ele pega, ele faz até aquele movimento que, não sei se vocês sabem, mas lá no Japão, os pudins, eles têm tipo uma cordinha que ele meio que solta a pressão do pudim para depois você servi-lo, né? Inclusive, aquele negocinho que ele puxa faz parte do pudim que vende no Japão, que ele puxa, faz tipo uma pressão, ele solta e ele fica molinho para poder colocar no prato, para poder servir no prato. Então, assim, até nesse ponto eles se importaram. E, claro, chegamos à transformação de Vran à la mode. Vran à la mode. Esse é o nome da forma, gente. Vran à la mode. Que não faz o menor sentido. Mas, enfim. E aí, agora eu quero... Agora... A HR que tá falando um pouco. Fala um pouquinho sobre a luta aí, vai. Eu queria falar sobre a luta, mas eu queria também falar sobre algo antes, né, que mais da luta. Teve a parte de luto, né, que eu achei muito interessante da equipe lá, da Sasha. É porque tá travando, pessoal. Não sei se tá travando para vocês aqui. Travando? Não, tá de boa. Tá tranquilo, pode falar. Tá tranquilo? Pronto. Eu curti essa parte porque o único que não esboça, né, que não mostra, né, que está triste, embora ele esteja muito triste, é o Shioma, e eu achei isso incrível, porque o Shioma ele se torna o pilar, né, de todos eles que estão ali, né, porque se ele esmurece, todos ali vão ficar esmurecidos também, e isso não é bom, né, para a equipe, principalmente não para no sentido de que eles precisam estar de pé, né, tá firmes para poder lutar em favor dos humanos, né, contra os estômagos, contra as ameaças que vêm do mundo Granute. Outra coisa que eu achei legal eles comendo em homenagem ao dente. Nossa, eu achei aquela cena incrível, né? Eu acho que mostra que Gavi ele não é só uma série de infantil, ele é uma série que ele se importa, né, com os personagens. Outra coisa que eu achei legal conversa com o Rakia, quando o Shioma fala que mesmo ele estando triste, ele tem que lutar pelos humanos. Eu acho que é ali que o Rakia entende que, olha, eu vou lutar não só pela vingança, não só pelo meu irmão, eu vou lutar agora pelos humanos, para proteger os humanos, porque tecnicamente foi por isso que o irmão dele morreu. O irmão dele morreu porque ele não queria matar humanos, ele morreu protegendo os humanos, né, para transformar. Então faz todo sentido. Olhando por esse lado, faz muito sentido isso. Curti também a luta com o Vran, né? Essa questão do deboche, achei maravilhoso. Depois que terminou o episódio, até brinquei no grupo dizendo que eu estava sentado na mesma maneira que eu ia ficar sentado na mesma maneira que o Vran estava, né? Naquele momento ali, né? Achei incrível. O Ghost Pod, o fato do Ghost Pod ele não ter absorvido todos os Gotizous, né? Antes da luta e tal. Isso aí é um artifício de roteiro que já foi utilizado em Gavin, quando eles nerfaram o Hanto e nerfaram o Urakia naquele episódio em que ele tem que mostrar a Overgavi pela primeira vez. Então, para poder focar muito no Urakia nesse episódio, eles tiveram que nerfar o Shioma. Não nerfar no sentido ruim, mas tentar descer uns degrauzinhos dele, entendeu? Na verdade, é tirar ele da jogada, né? Não é uma questão de nerfar. Não é nem uma questão de nerfar, porque dá o destaque merecido pro Urakia. Só tiraram ele, o roteiro só tira ele da jogada para o Rakia poder brilhar. Exatamente. E assim, mesmo... Pode falar. Acho que agora sim travou. Obrigado. Aí, foi. Pronto. O fato do doce do dente, né? Ter gerado... Não foi o doce do dente, gerou o Ghost Pod, o novo... O bagulhozinho que ele pro Vran, né, utilizar, não é isso?
Isso. O doce que foi pudim pro à la dente. mode. O pudim Pudim à la mode. Eu vi mais como um presente do dente pro Akia, porque ele meio que queria muito esse doce, mas, tipo, ele queria muito esse doce por algum motivo, entendeu? Então, não só pelo motivo de ele querer comer o doce, mas dele querer também, talvez, ajudar o Chama futuramente por causa desse doce, entendeu? Aí, nesse então, ponto... eu vi muito disso daí. Uhum. Aí nesse ponto eu uso muito de um artifício que o Rodrigo já usou em outras lives, que é a clássica licença poética. E nesse caso, a licença poética foi muito bem encaixada nesse ponto. Então, assim, nesse ponto teve uma licença poética muito bonita, que foi a representação do pudim à la mode, que era o doce que o Dente queria comer antes de morrer, porque ele já sabia que ele ia morrer a qualquer momento, seja ele sendo executado pela glota, que ele não imaginava, seja porque ele já não estava com uma saúde muito boa, como ele também já havia demonstrado em outras oportunidades, que a gente achou, inclusive, que ele já tinha ido de F há um tempo atrás. Mas, enfim, né? E aí nós tivemos a luta, nós tivemos a aparição do Vran Lamode com aquela armadura prateada, com os detalhes de doce, né? Até com direito até a cerejinha do bolo, né? Top, achei top. Mas eu tenho que fazer um comentário sobre essa forma. Não sei se vocês perceberam, mas o Vran, ele faz uso de um escudo nessa forma. Aí eu já falei isso com a HR já sabe, mas eu queria saber se de repente vocês reconhecem aquele escudo de algum lugar. Aquilo é um repente, só para avisar. Comentaram lá no meu canal que era reutilizado de uma outra série. Então, não lembro aonde. Aquele escudo é nada mais do que um repente da Ringo Arms utilizada no filme de Kamen Rider Gaime, especial do Zangetsu, que é a menina que usa uma maçã como cadeado, que é o Ringo, né? E o Baron depois utiliza essa forma Ringo. Eu posso até buscar aqui para vocês essa imagem, só para vocês... Eu quero saber como que vocês conseguem lembrar disso, porque mesmo que eu tivesse assistido isso tudo, eu não lembro, não. Eu assisti e não lembrava. Tenho memória para isso. Ele é muito igual. Eu não tenho memória para isso, não. Eu tenho uma memória boa para isso. Eu vou pegar aqui para vocês a imagem. Deixa eu pegar aqui para vocês. Vou compartilhar aqui a tela rapidinho com vocês, só para vocês verem. Vamos lá. Tirar a tela. Vamos ver se vocês conseguem ver. Aqui, pronto. Essa aqui. Pronto. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Peraí. Eu estou sim, mas se você puder descer um pouquinho. Peraí, isso, agora ficou melhor. Pronto, essa daqui. Então, vocês estão vendo aqui o escudo? É igual. Só muda a cor. É literalmente o repente desse escudo, né? Eu, quando olhei para esse escudo, eu falei, gente, eu já vi esse escudo em algum lugar. Eu fiquei matutando a cabeça. Aí, a primeira vez que eu vi por um canal que tinha postado uma prévia da forma e mostrou esse escudo. Já vou interromper aqui o compartilhamento. Mostrou esse escudo. Quando mostrou esse escudo, eu conheço esse escudo de algum lugar. Aí ele falou assim, é um repente do Ringo Arms. Quando eu falei, mentira! Aí eu fui lá, busquei informação, eu falei, caraca, do filme! Ou seja, assim, toei. Vocês e seus repentes, né? Não, detalhe, não estou criticando. Ficou muito bem do Vran também. Ficou muito bom. Né? E ficou interessante. Mas não deixa de ser um repente, né? A galera comparava muito Gavi antes de estrear com o Gai. Então combina. Não, pô.
Usar um repente game, porra, top, pode continuar utilizando. Enfim, e aí nós tivemos aquela luta. Aquela humilhação. Pô, cara, teve um momento em que o Bran ficou pendurado pelo pé. Numa grade. Eu falei, o cara ligou o F, legal. O cara ligou o Fiveman, legal. O cara ligou o Fiveman, legal nessa luta. E literalmente ele deitou a Glota na porrada. Teve aquele lance que ele parou sentado assim, cara, fez pose e tudo pra Glota. Eu falei, me lembrou Castlevania ali. Sensacional. E não satisfeito, nós tivemos ainda a participação do Shoma nessa luta. Já que nós não temos a Over nem a Master, vamos com o que a gente tem, né? Já que eu já usei o sorvete, vamos de bolo, vamos de sobremesa com sobremesa. E aí, para mim é a forma mais bonita, é o bolo de morango. Também, eu acho que é unânime. Acho que todos nós amamos a Amazing Cake, né? E a única coisa que não tanco é aquela espada que parece um negócio de glacê. Né? É a única coisa que eu não tanco. Mas fora isso, forma maravilhosa. E aí ele vai espremendo e puxando os soldados. Um detalhe que eu tinha comentado no início do tema foi que a Glota estava se agarrando a alguns humanos prensados e ela estava absorvendo a energia deles. Se você reparar, tem um lance que o braço dela está com umas bolinhas que estava brilhando. Ela estava simplesmente como se fosse absorvendo vamos botar assim, absorvendo os nutrientes dele, algo assim do tipo. Eu não percebi. Também eu não li dessa forma, não. Eu li que ela estava absorvendo o impacto dos golpes que ela tomava. Era o impacto dos golpes? É porque a mesma mão que ela estava segurando os humanos... Não, a gente pode assistir de novo e tirar dúvida, mas a forma que eu li quando eu assisti o episódio, porque eu não reparei, eu vi que ela estava com os humanos, 3 humanos prensados na mão, que eram os humanos que o Hakia queria recuperar, mas o corpo dela brilhava, as bolotas no braço, no corpo, peitoral, essas brilhavam quando ela era atingida pelos golpes do Gabi e do Hakia. Então, eu entendi que ela estava absorvendo eu vou dar até uma olhada. Eu vou dar até uma olhada nisso de novo, mas é porque eu pensei que eu imaginei que ela estava tentando absorver e ela não estava conseguindo, justamente por conta de... E eles nunca utilizaram essa tática, né? Mas aí conta aquela velha regra, né? Ou ele absorve, só que aí o cara começa a mandar energia, ele absorve até o momento que ele explode. Foi o que aconteceu com ela. Exatamente. Bom, e aí nós tivemos, né, o Hisatsu, né? Coisa linda, né? Teve soldadinho de bolo batendo. Foi lindo. Glota tomou uma surra fenomenal, senhoras e senhores. E aí, nós tivemos o final do episódio em que o Rakia está comendo o pudim à la mode, em homenagem ao Dente. Também mais uma cena carregada de feelings. Gabi, eu amo vocês. Agora é o grande finale, cara. Grande finale. Eu amo vocês. Agora é nesse momento em que eu vou me retirar da live, porque, como eu já falei, Chat, vocês venceram. Vocês me convenceram. É nesse momento em que eu me calo. HR, pode falar. HR, Naru, Rodrigo, Michele. Quem quiser falar, pode falar, porque eu desisto. Eu desisto. Teve um comentário do meu canal que falou que a Glota morreu igual o Comel, no braço do irmão mais velho. Faz sentido. Olha que poético, faz sentido. Faz sentido, poético. Muito sentido, muito mesmo. Mas aí, vamos... Mas aí, agora vai, fala esse final aí. Eu desisto, já me rendi, chat. Já me rendi. Ele tá vivo, cara. Esse é o final. Eu falei naquela live passada que ele estava vivo, né? E se concretizou, né? Essa teoria. Porque ele vai ser o boss final. Eu acredito nisso desde o primeiro episódio, né?
Ele não sabe nem o que ele vai fazer, o Longo. E quem tem todo o poder, que faz tudo, é o Nieve. E o Nieve já tem lá os experimentos dele. Então tu acha que o Nieve vai ser o boss final? É isso? Não, pode ser o Nieve ou o experimento dele. Porque tem a história do K. Ele vai ter alguma coisa. Eu acho que não. Eu acho que quem vai voltar no próximo episódio é o Suga. Ainda, eu não sei se ele vai fazer o K ou se o Suga é o K. Ele colocou ali. Mas eu não vejo o Longo, até porque ele tá sozinho, ele não sabe o que fazer nem quem procurar. Faz sentido. E o Nieve já mostrou que tá nem aí pra família, que ele se preocupa com o experimento dele com o Suga, que eu nem sei se o Suga morreu mesmo, ou se ele tá quase morreu e ele foi alterado. Ai, gente, já falaram aqui no chat. Mesmo já assim, ainda acredito que ele vai ser o vilão final. Não acredito não. Da onde que ele vai tirar? Então, olha, o que estão comentando é o seguinte, que comentaram até lá no meu canal, que o Longo vai ajudar, que eu acho assim, um absurdo, o Longo vai ajudar o Soma a derrotar eles e vai voltar a ficar ali com a empresa, só que sem pegar os humanos. O que eu acho uma sacanagem, porque eles mataram o Kenji, que estava lá com a família, para deixar o Longo vivo. É porque assim, não dá para deixar eu vou ser obrigado a ler o Live Pix que o Bebeto. Eu sei que o Bebeto já mandou isso há um tempo, mas agora é o momento, né? Agora é o momento que eu tenho que ler o Live Pix do Bebeto. Tão difícil para mim fazer isso. Vai, chama no layout solo. O Suga Zumbi é real e ele vive, senhoras e senhores. Para mim é uma dor no coração ter que estar fazendo esse. Gente, pra mim era tão óbvio que o Suga ia voltar. Não, mas é só o Atenal que não aceitava isso, porque no episódio que o Suga foi derrotado, não mostra ele morrendo. Mostra ele finalizando a cena com o Yelvin. Desmaiando. Não, ele não mostra ele desmaia. Ele desmaia. Só isso. E outra coisa, referente eu tava na fase do... Eu tava que nem o óbito do Voice Makers. Em negação. Você estava eu tava que nem o óbito do Voice Makers. Suga morreu, supera. Eu tava nessa. Agora, em relação ao caminho do roteiro que a Michelle estava comentando, sobre o roteiro pegar esse caminho aí, do Lango ajudar e depois ele ficar lá na empresa, eu não acho que nenhum desses personagens da família Stomach, eles têm que ficar vivos. Eles mataram muita gente mesmo. Na minha concepção... E o Lango é a cabeça. Na minha concepção, deixar qualquer um desses personagens vivo vai completamente contra tudo que a série pregou. Que a série pregou até hoje. Ou que o show... Apesar de que semana passada levantaram uma bola aqui de teoria, que essa teoria vai explodir a nossa cabeça. Inclusive, Michelle também acho que vai... Não sei se já mandaram essa teoria também no teu canal, que é simplesmente a teoria do tio dos doces. Ele é o tio do Soma. Ele é o tio do Soma. Que ele é o irmão do... O irmão do pai, o tio do Soma, não quer assim, né? Irmão do Dente, né? Não. Tá na cara. Não, o que vende os doces é o tio do Soma. É o tio do Soma? Do Soma? Tu não viu a promo, não? Hã? Tu não viu a promo, não? Qual? A promo do próximo episódio? Não cheguei a prestar tanto. Não, eu cheguei a ver. Já tá na cara pela preview. Isso já tava melhor. A Michelle já tá um passo à frente. Eu acho que eu fiquei tão impactado com a... Eu fiquei tão impactado com a aparição do Lango que eu nem... Na verdade, eu fiquei impactado. Quando eu vi a promo, eu não percebi isso também. Eu vi o possível Suga. Gente, é a mesma luva que o Suga usa. Ele usa uma luva de couro. Ainda vi no Twitter que ele usa um pingente. Aí você vê, tem um pingentezinho.
notei que ele... Uma referência boa. Sabe o que eu notei? Eu notei aqui, tem uma aqui, foto ó. que mostra ele aqui. Aqui dele, tudo bem. Aquela veia também me... hein, ô, Rodrigo, vou te dar uma referência boa, tu vai lembrar. A mão da luva preta de Chapolin. Gente, por que ele tá encapuzado? Para fazer mistério pra gente. Pra fazer mistério! Mas se não tivesse mistério, ele não estaria encapuzado. Se ele fosse qualquer outra pessoa, pra que tá encapuzado? Então, é o Suga. Só pode ser. Não tem outra pessoa é isso pra que eu ser. tô falando. Não tem outra opção. No máximo, se o Lango tivesse voltado realmente eu vou assistir de novo o episódio só para prestar atenção no review do próximo episódio. Se o Lango tivesse voltado com a cicatriz no rosto, como eu imaginei que voltaria, e não voltou, né? Infelizmente, aquela cicatriz que o Galvin fez no rosto dele, poderia ser o Lango, né? Com o capuz escondendo a cicatriz. Né? Mas apareceu o Lango, com o rosto limpo. Pois não, é, sim, então, ele falou mas a questão é que o Lango ele tá sozinho. E ele mesmo falou o que ele vai fazer. Ele sabe que ele está sozinho. Ele sabe que ele não pode contar com o Nieve. E o encapuzado está do lado do Nieve. É o Nieve que tira, e o encapuzado vai virar o quê? Bittergabo. Bittergabo, isso aí. Inclusive, um Bittergabo diferente. De cookie. Não, de cookie, não. Não, diferente dos outros que eu digo mentalmente. É tipo uma coisa meio inconsciente, que ele só tem um único pensamento: destruir o Gav e destruir o Valen. O Valen até porque a gente sabe que no cookie ele não fez fresco. Eu entendi de outra forma. Gente, vocês não prestaram atenção na promo, não? Não, eu prestei atenção no preview, mas eu fiquei focado como eu falei, eu fiquei tão impactado. O Bittergabo, ele fala, você agora vai atacar atacar o Gabo e o Vran. E o que o Hunt faz? Vocês não viram o Hunt atacando ninguém? O Hunt eu lembro desse lance. O Hunt ataca eles. O Hunt está sendo controlado. Gente! Por que o Suga que está voltando? Quem que tinha fixação no Hunt? Quem que queria controlar o Hunt? O Suga. Nossa, que loucura, velho. Gente, que doideira, vai explodir. Na nossa cara, tudo na nossa cara e a gente não viu. Olha aí. Meu Deus do céu. Senhores, vamos para a nota e vamos encerrar aqui a live. Vamos começar. Rodrigo. Nota Gavi. Nota 8,5, 9. 9 porque eu senti falta de uma espécie de ritual de despedida. Sim. Sei lá, tipo... Sabe quando nos anos 80 tinha aquela cruz no sol se pondo, no final, quando um personagem falecia? Coisa bem noventista mesmo. Senti falta desse... Não, é porque, tipo, normalmente, quando um personagem, nesse tipo de série, quando um personagem morre, geralmente o corpo desaparece, né? Vira poeira cósmica, sei lá, desaparece de alguma forma. No caso do Dente, o corpo dele não sumiu. O corpo físico dele não sumiu. Então, eu imaginei que tivesse algum tipo de celebração, como um enterro, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Algum velamento. Só senti falta disso. Mas de resto... Tá bom, uma nota 9. Naru. 9,25. Naru sempre sendo específico com as notas dele. Padrão de qualidade Gavi, perfeito. Carga emocional incrível. Luta excepcional. E aquela surpresinha que não era surpresa, que deixou aquele gostinho de quero mais. HR. 10. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Esse episódio foi incrível. Foi incrível. Eu acho um dos melhores episódios de Gavi. E para mim, Gavi já é a melhor série da era Real, viu? Vou deixar a nossa convidada por último. Eu vou dar um 9,5. Vou dar um 9,5 muito bem dado, porque assim... Carga emocional perfeita, a parte da homenagem perfeita, o amadurecimento do Shoma como personagem sensacional,
né? O amadurecimento Shinen como ator também. O amadurecimento do Lakia também foi um amadurecimento que a gente precisava ver na série. Foi tudo muito bom. Assim, realmente, eu achava só que a luta da Glota, ela poderia ter dado um pouquinho mais de trabalho para eles, né? Porque logo depois que o Bran se transformou no Alamode, ficou fácil demais. Então, assim, eu acho que, tipo, parece que entregou a luta, basicamente. Então, um 9,5. E também eu também sou a favor disso aí, Rodrigo, que você falou, que é a parte do velamento do corpo. Faltou isso realmente. É uma coisinha significativa, mas que faltou, né? Então, 9,5. Michele. Talvez o dente aparecendo nas nuvens no céu. Também. Seria brega? Seria, mas seria. Ele apareceu na foto com a Sakika. Verdade. Isso aí já gostou. Apareceu no celular dela e depois apareceu na foto, no porta-retrato. E agora tem um porta-retrato que fica lá. Sim, eu acho que isso aí vale como uma forma de velamento do corpo. Mas poderia ter sido algo mais. Assim, porque eles quiseram colocar a mensagem, né? Ele meio que se despede. Exatamente. Eles colocaram a despedida de outra forma, né? Na mensagem. Sim. Isso aí. Michele? 10. Nota 10. Então, é isso. Gente, eu vou pedir desculpas para todos vocês do chat. Não vai dar para a gente ler todos os comentários, mas eu quero agradecer a todo mundo que está aqui comentando. O Razegava, canal do Rica, Daniel Andrade, Arthur, Débora Evelyn, Bebeto, o Lucas, o Alex Virtuoso. Alex, chama a gente lá no Instagram para a gente fechar uma parceria, fechar uma live, quem sabe. O próprio Otoy aqui presente, o Davi, quem mais aqui? O Aranha Mutante, nossa, pessoal novo, jogou uma galera nova aqui. O Green, quem mais? O Red apareceu. Lucas William, Tailance Medeiros, a Thalia, né? Quem mais? Deixa eu ver. O pessoal do TocoCast, né? Pô, a galera toda. A Pamela Tavares, obrigado. A Pamela Tavares deixou um recadinho aqui fofo para que ela sempre deixa pra gente, né? Avengers Endgame, né? Quem mais? Enfim, uma galera em peso, né? O Cine Animation, né? Enfim, gente, não deu para ler todas as mensagens. Espero que na próxima live a gente consiga ler todas as mensagens, mas é porque realmente hoje o papo rendeu bastante, né? Inclusive deixaram um recado aqui, ó. Bora, sábado tem Rodrigo no TocoCast, hein? Ó. Uhul! Representa nós lá, hein? Não faz vergonha, não. Brincadeira, ele vai quebrar, vai mandar bem pra caramba.